né? Hoje estamos aqui para começar o nosso quinto encontro. Já estamos na reta final da disciplina de paleontologia. Falta só mais 4 semanas, né? Então vamos lá. Eu abri o módulo 5 no Canvas há poucos minutos, então acho que vocês ainda não tiveram acesso ao conteúdo desta próxima semana, tá? Mas vamos lá. Vamos ver o que tínhamos para a semana passada. Eu ainda não estou compartilhando, porque eu só estou vendo aqui se abriu o módulo direitinho. E hoje, sem o mouse, fica mais lento. Ah, já abriu. Aqui. Tá ótimo. Cadê vocês? Achei. Bom, meus queridos, vocês tiveram dúvidas da semana passada? Eu achei tudo bem tranquilo. Então, ótimo. Na semana... Vamos ver. Ah, então vai lá, Ana Lúcia. Adoro dúvidas. Pode escrevendo, ou se você quiser abrir o microfone, fique à vontade. Vitor chegando. Oi, vocês me escutam? Escuto sim, pode falar. Eu vou falar que é mais fácil. Aham. Na sua aula 1 do módulo 4, quando você está falando da morfologia dos braquiópodes, você comenta sobre o forame e a morfologia do pedículo em relação ao ambiente de águas agitadas. Certo. Aí eu fiquei na dúvida se essa interpretação, né, dele ter um forame, na verdade um pedículo mais forte, está associado à água agitada, se ela é uma relação atual ou se ela é uma relação que dá para perceber nos fósseis também. Eu entendi que os pedículos eles não são preservados, né, porque eles são proteicos, mas aí se existe essa relação nos fósseis, como que tem essa noção de força do pedículo? Existe sim essa relação, Ana Lúcia. Muitas vezes, isso é um assunto que a gente trata dentro de uma área que chama morfologia funcional, tá? Muitas vezes a gente não tem o comparativo com o atual e aí a gente faz interpretações para o passado. No caso dos braquiópodes, nós ainda temos grupos viventes nos dias atuais. Então, é possível sim a gente observar nos dias atuais como que ocorre, né? E aí fazer essa interpretação para o passado. Na verdade, quando você tem um pedículo muito musculoso, muito robusto, e aí ele vai ser grosso, forte, altamente proteico, e para ele passar e fixar o braquiópode num substrato, né, onde ele vai se fixar, ele tem que passar por um forame que seja um forame bem grande, né, um orifício grande. E aí, o que fica preservado é o orifício, né, que está na concha. Mas a gente consegue interpretar que braquiópodes que tenham forame muito amplo, provavelmente, enquanto estavam vivos, tinham pedículos muito fortes, musculoso, né? E pedículos muito musculoso, provavelmente, são atribuídos a espécies que se fixaram em ambientes que precisavam dessa musculatura. Então, é aí que a gente faz essa inferência de que o braquiópode viveu em águas agitadas. E essa inferência, ela é excelente porque, assim, muitas vezes a gente não consegue recuperar informações ambientais, né, de épocas passadas. E quando eu tenho um fóssil que não foi transportado, que foi preservado no ambiente em que ele vivia e que ele apresenta características no seu corpo que mostram para mim, que indicam para mim que ele viveu em águas altamente energéticas, aí o fóssil por si só já faz com que eu consiga fazer uma inferência ambiental. Então, seria uma utilidade, uma aplicação para a gente poder
resgatar esse tipo de informação. Não só os braquiópodes, mas todos os grandes grupos de fósseis apresentam um potencial para análise ambiental, tá? Peraí que tá lá em cima a minha barrinha do... Ai, gente, sem mouse eu não dou conta. Deixa eu ver se meu mouse não vai funcionar hoje mesmo. Nada. Acorda, mouse. Terça-feira já. Opa! Tudo bem. Não quer saber de mim. Bom dia, Júlio. Letícia, Victor, Iago. Vocês chegaram na hora que eu estava explicando? Tô tentando resgatar meu mouse aqui, mas hoje ele tá dormindo ainda, não acordou não. Opa! Agora foi. Não. Ai. Enfim. Mas alguém ficou com alguma dúvida com relação à semana passada? Eu gosto muito dessa parte da interpretação ambiental, sabe? Análises ecológicas e interpretação ambiental que os fósseis trazem para a gente, porque é uma das atribuições da paleontologia tentar resgatar ambientes antigos, né? A gente não trabalha só evolução, a gente trabalha recuperação de informações de ambientes antigos também. Então, os fósseis muitas vezes contribuem para isso, tá? Então, aí a gente precisa saber o que olhar, né? Qual informação olhar nos fósseis para a gente saber. Por exemplo, lá nos trilobitas, uma dos resgates das informações ambientais que a gente pode ter é tentando descobrir o hábito alimentar que ele tinha ou o hábito de vida que ele tinha, mas aí tem que se assegurar, né, antes de fazer a interpretação, de que ele não foi transportado, de que ele foi preservado no ambiente que vivia. Aí eu consigo ter a certeza de que a inferência que eu estou fazendo é de fato lá no ambiente de vida, né? Senão a gente está interpretando, mas interpretando para o local que ele morreu, não para o local que ele viveu, certo? Então esse cuidado a gente precisa ter antes de fazer as inferências ambientais, tá bom? Mais dúvidas, pessoal? Meu mouse ainda não voltou. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, vamos de touch. Opa, voltou agora, hein? Aí, agora sim. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, então, para abrir a semana 5, para a gente ver o que temos para essa semana, tudo bem? Vamos lá. Compartilhou, né? Deixa só eu abrir o curso. Vamos ver se é o curso certo. 32606, Paleontologia. Vocês mesmo, essa turminha. Então, estamos iniciando hoje a 5ª semana de estudos, olha só. E para esta semana, nós vamos trabalhar a origem dos vertebrados e um processo biológico super importante e muito interessante que aconteceu ao longo da evolução do planeta, que é a conquista do ambiente terrestre. Então, nós vimos lá na semana 3... deixa eu tirar esse aqui que eu tô me enchendo o saco. Nós vimos lá na semana 3... Cadê a semana 3? Foi aqui que nós começamos? Sim. Lá na semana 3, quando a gente começou a estudar a origem da vida e a irradiação dos metazoários, né? Nós vimos todo o desenvolvimento e a proliferação de todos os grandes filos e todos os grandes grupos.
E isso se deu ou se iniciou nos oceanos, tá? Nós continuamos aí nos mares, trabalhamos aqui dentro da semana 4, a vida nas eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, a partir de exemplos dos invertebrados. Eu trouxe 2 grandes grupos para vocês, e esses 2 grandes grupos são exclusivamente marinhos, né? Então, a gente ainda está olhando a vida se desenvolvendo nos mares, tá? Durante praticamente quase toda a era paleozoica, só um minuto, estou dando aula, tá? Durante quase toda a vida da era paleozoica, a vida ficou exclusivamente no ambiente marinho, tá? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Aí agora a gente vai partir para o ambiente terrestre. Como que se deu esse momento de terrestrialização? Então, aqui no módulo 5, aqui está o módulo 5. Nós vamos trabalhar a conquista do ambiente terrestre e já puxando, né, para os temas da próxima aula, nós vamos começar vertebrados, porque daí na próxima aula a gente vai olhar um pouquinho para dentro do Mesozoico e falar dos dinossauros, evolução de voos e outros tetrápodes voadores, tá? Então, para essa semana, o que vocês vão precisar fazer? Esta semana, portanto, se refere, né, a hoje, dia 24 de novembro, até terça-feira que vem, que é o dia 1º de dezembro. Vejam só, já estamos caminhando para o fim da nossa disciplina. Dezembro já está aí. Bom, e aí neste período, a gente precisa desenvolver essas etapas. Então, participar do encontro síncrono, assistir a aula 1, assistir a aula 2, e desenvolver o Fórum 5. Tá? Então, são 2 aulas. Uma das aulas, vamos ver se as aulas estão aqui. Módulo. Vamos ver se as aulas estão aqui certinhas. Então, 5. Lá embaixo. Tá. Na minha primeira aula, eu apresento para vocês o processo de terrestrialização, ok? A gente vai ver um pouquinho do que aconteceu com as plantas, a gente vai ver um pouquinho como que se deu as adaptações em alguns invertebrados e principalmente qual era o contexto do planeta no momento em que houve a terrestrialização. Então, essa conquista do ambiente terrestre, ela se deu aos poucos, tá? Em várias etapas. Não foi num único dia, nem num único período. É um processo evolutivo, tá? Ele se concentra basicamente ali no Paleozoico superior, mas ele tem início um pouquinho antes, se a gente for olhar sob o ponto de vista das plantas, e aí para os vertebrados, que é a aula 2 desse módulo, ele vai ter ele vai ser o processo que acontece aí, que se inicia no Paleozoico superior, já no finalzinho do Paleozoico, tá? Então, primeiro as plantas atingem os continentes e, obviamente, vão se tornando cada vez mais independentes da água. Depois vem os vertebrados, que conseguem, através de uma série de adaptações, também conquistar o continente, tá? E aí, por que acontece, né? Existem uma série de fatores que favoreceram, não existe uma causa única, mas existe uma coincidência de fatores, né, que favoreceu o sucesso deste processo. Aliás, o gatilho, o start, né, o início, o desencadear deste processo. O sucesso depois fica por conta aí da própria seleção natural, ok? Então, vocês vão olhar a aula sobre a terrestrialização e depois vão dar uma olhadinha na aula da
aqui, aula 2. Origem dos vertebrados. Então, na aula dos tetrápodes, que vai falar um pouquinho da origem dos vertebrados, eu vou trazer um pouco das relações entre os peixes e os tetrápodes, tá? E aí existe uma grande novidade evolutiva que aconteceu dentro aí dos peixes, né? Em um grupo de peixes específico que contribui, tá? Para a conquista do ambiente terrestre. Então, existe aqui uma característica que está na aula 2, tá? Que depois eu relaciono essa característica lá com a aula 1, e é exatamente esta uma das características que vocês vão trabalhar no módulo 5, no Fórum 5. Então, vamos ver lá o Fórum 5. Fórum 5. Aqui está, Fórum 5. Beleza. Fórum 5 também é uma pergunta direta, tá? Se quiserem pesquisar, fiquem à vontade, mas a resposta está no primeiro slide da aula 1. Só que para vocês entenderem o contexto, é legal, né, assistir a aula 2, porque tem uma novidade evolutiva que ocorre lá dentro da linhagem dos peixes, que está relacionada aos fatores que eu menciono no comecinho da aula 1. Então, é uma pergunta direta, mas eu gostaria que vocês entendessem esses fatores, certo? Então, que fatores podem ter motivado a conquista do ambiente terrestre? Não se esqueçam de entregar, porque vale até 10 pontos, e aí tem até a terça-feira que vem, às 23h59, para desenvolver isso daí, ok? Então, vamos ver se tem alguma coisa no bate-papo. Para essa semana seria apenas não, né, gente? Porque o assunto é denso, mas, na verdade, eu falei apenas porque nós não temos atividade orientada, nós temos só o fórum. Então, para esta quinta semana, nós vamos distribuir 10 pontos, sendo que na quarta semana nós já distribuímos 15 pontos, tá? Às 23h59 de hoje se encerra o prazo para entregar a atividade das bacias do Paleozoico, né, da Bacia do Paraná, informações sobre a Bacia do Paleozoico, e também se encerra o prazo para que vocês entreguem o Fórum 4, ok? Alguma dúvida? Vamos aproveitar para conversar um pouco, se vocês têm dúvida. Como é que tá? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Tranquilo. Tá ótimo. Eu não sei se vocês já fizeram vertebrados com o professor Ariovaldo, né? Quem já fez vertebrados com o professor Ariovaldo vai revisar essa relação aí entre peixes e tetrápodes. Quem não fez, né, vai conhecer essa relação. Eu apresento cladogramas, que não é para espantar ninguém, é para que apenas vocês sintam-se à vontade, né, de entender que tudo é relação filogenética, tudo é relação entre descendente e ancestral, tá? Então, tem nomes, muitos nomes que a biologia adora, mas é só para a gente entender o passo a passo e quais foram as principais transformações que aconteceram, que contribuíram aí para o desenvolvimento dos tetrápodes, tá? 60 pontos distribuídos até o Fórum 5, Carlito. Tá fiado, hein? Semana que vem você já encerra. Eu vou adiantar uma coisa para vocês. A semana 9, são 9 semanas, né? Tá atento. A semana 9, eu vou disponibilizar o conteúdo da semana 9 junto com a semana 8, certo? Porque não dá tempo. A semana 9, eu acho que
É o último dia que se encerra, não é quarta-feira, 23 de dezembro, eu acho. 22. É no último dia letivo, é um dia de nossa aula. O penúltimo dia letivo é um dia que nós damos aula. Só que a gente não tem uma semana para que vocês desenvolvam. Então, 22 de dezembro. Para não ficar a correria de eu abrir o módulo 9 e vocês fazerem as coisas no dia, eu vou abrir o módulo 9 junto com o módulo 8. Mas se vocês forem prestar atenção, no módulo 9 não tem atividade avaliativa. Mas uma das atividades avaliativas do módulo 8 vai precisar do conteúdo do módulo 9, tá? Porque assim vocês pelo menos assistem, né? O que estava lá no módulo 9. Tá bom? Mas essa confusãozinha, né? A gente... eu vou lembrá-los mais para frente, porque senão fica... O módulo 9 está distante ainda, né? Porque a gente está no 5. Então, daqui 2 semanas, daqui 15 dias, eu faço esse lembrete novamente para vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Aproveitando que o Carlos perguntou aqui, né? Dos 60 pontos que já foram distribuídos até o Fórum 5, que é essa semana, até sexta-feira desta semana, eu vou dar uma boa atualizada, então, assim, obviamente, as atividades do módulo 4 eu vou corrigir, né, e distribuir os pontos até a sexta, mas quem já tiver feito, não estou pressionando, vocês têm até terça, dia 1º de dezembro, ok? Mas se vocês já fizerem até sexta, o que já estiver feito até sexta, eu vou corrigir da turma de vocês também, tá? Tô falando isso porque às vezes pode acontecer assim, fulano falou que tirou tanto no Fórum 5 e a minha nota ainda não chegou do Fórum 5. E às vezes vocês podem pensar que é problema do Canvas, né? Mas não, é porque conforme, às vezes, conforme vai chegar antes, se eu já estou corrigindo as demais atividades, né? E eu já concluí tudo, eu começo a corrigir aquilo que já está disponível, tá? Então, se tiver disponível antes, às vezes a nota sai antes também. Não é porque eu corrigi de um e não corrigi do outro, tá? Mas o módulo 4, que é o fórum e a atividade, eu não dei nenhuma nota ainda. Então, não tem esse problema de um que recebeu e o outro que não recebeu. Certo? Eu ainda não disponibilizei para ninguém porque não fiz as correções. Farei em breve. Alguma dúvida com relação ao conteúdo, pessoal? Tá tranquilo? Então, nós vimos, né, para a gente recapitular, a gente viu uns exemplos dos invertebrados, com ênfase aí no Paleozoico, tá? Aí, para esta semana, a gente vai conquistar o ambiente terrestre e começar a evolução de tetrápoda, que aí depois a gente vai pegar, ainda falta, né, uma das linhagens de tetrápoda, que é a linhagem das aves, que nós vamos ver na próxima aula, e na outra aula, a outra linhagem de tetrápodes, que é a linhagem dos mamíferos, ok? Por último, vai sobrar uma paleontologia aplicada para que vocês conheçam também como que é feito acho que tem extinções ainda, vamos ver? Não sei se tem extinções. Ai, não é aqui. Vamos lá olhar. Cadê? Módulo 1. Plano de ensino. Eu tô aqui abrindo o plano de ensino. Deixa eu ver se eu não falei bobagem. Ai, sem mouse, gente, é tão difícil. A pessoa fica acostumada no mouse. Aqui. Aqui. É isso mesmo, tá? Aí a gente vai, então, na próxima aula, a gente vai
na linhagem das aves, trabalhar a linhagem das aves, aí depois a linhagem dos mamíferos, e aí sim, vamos trabalhar as extinções e a paleontologia aplicada, tá? Extinções é módulo 8, paleontologia aplicada é módulo 9. Esses dois módulos serão abertos na 8ª semana. Era isso que eu estava tentando dizer aí para vocês agora mesmo, tá? Para que vocês não precisem contar com apenas um dia para desenvolver essas atividades. Então, ainda falta o módulo 7. Isso mesmo, Ana Lúcia. O módulo 7, a gente está... Nossa, gente, tô perdido. Peraí, se eu falei errado. Módulo 6. Ah, não, tá certo. A gente está no módulo 5. Aí, no módulo 6, a gente vai ver a origem, né, de ápsida, que é um grupo que vai dar origem às aves. No módulo 7, a gente vai trabalhar a origem dos mamíferos, que são os sinápsida, tá? Toda a origem de mamíferos. Aí, no módulo 8 e 9, eu vou abri-los os dois, tá? Ambos na mesma semana, que é a 8ª e a 9ª semana. E dentro da 8ª semana, a gente vai trabalhar extinções e na 9ª semana, um pouquinho aí de bioestratigrafia e microfósseis com a paleontologia aplicada, certo? É isso aí. É isso mesmo. Agora tá, estamos em dia e com isso a gente já acaba a disciplina. Já parte para o peru de Natal, chama o Papai Noel e tá tudo certo. Dúvidas de conceito, alguma coisa, alguma questão que ficou? Ótimo. Tá indo tudo bem? Tá ótimo. Tá? Então tá certo. Pessoal, alguma dúvida para essa semana? Então, olha só para a gente repassar o que vocês precisam para essa semana, né? Assistir as 2 aulas e fazer o Fórum 5. Então, para essa semana, nós temos aí mais 10 pontos, né? E aí, depois disso, já tá de boa, ok? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Como estamos só nós aqui, né? Às vezes as dúvidas de vocês já foram todas atendidas, né? Não tenho como saber as dúvidas dos demais colegas se eles não trazem as dúvidas aqui no nosso encontro, né? Eu espero que eles estejam sem dúvida e por isso que não estejam participando do encontro, ok? Assim que eu finalizar a nossa videoconferência, nosso encontro dessa semana, eu vou iniciar o download dos vídeos, né, da semana passada. Eu ainda não coloquei, então é por isso que os módulos estão, módulo 4 está sem o encontro 4, tá? Eu vou fazer isso ainda hoje. Para caso tenha ficado alguma dúvida, para quem ainda não entregou o Fórum 4 ou Atividade 4, tá lá no nosso encontro, né? Porque toda vez que a gente se encontra, eu apresento o que é para ser feito e às vezes oriento até demais, porque às vezes eu dou até resposta, não era para dar, mas me empolgo. Não é, a gente tem que privilegiar quem está aqui, né? Então, esse momento de vocês estarem aqui comigo, eu gosto de falar onde vocês podem buscar as respostas, tá? Assim fica mais tranquilo para quem está aqui. Então tá certo. Pessoal, eu vou começar
se não tem mais nenhuma dúvida, nós temos 15 minutos ainda. Mas também não precisamos ficar aqui 15 minutos sem conversar, sem trocar ideia, tá? Tô esperando o bate-papo, tá vindo mensagem. Não veio. Tá tudo bem, Sabrina. Tipo, pra mim tá tudo bem. Eu acho que como fiz também as matérias do Ari, foi do Ari e da Vanessa, né? Tipo, se falam bastante, então fica bem entendível quando você retoma alguns conceitos e as relações de ecologia também com as aulas da Caixa, então acho que foi tudo bem. Tá tudo bem até agora. Tá bom. Tá jóia, então. Tá? Eu agradeço demais, tá bom? Se tiver mais alguém que queira abrir o microfone, pode abrir, tá? Bom, pessoal, para quem não tem, né, ainda essa vivência com outros professores, né, eu espero que que os próprios conceitos que eu esteja apresentando na aula sejam suficientes para vocês desenvolverem o que vocês estão precisando desenvolver aí na nossa disciplina, tá bom? Então eu aproveito para agradecer a presença de todos vocês aqui. Ana Lúcia, você queria escrever alguma coisa? Ah, tá certo. Não, tá ótimo, então. Eu que agradeço a presença de todos vocês, tá? Bom trabalho, boa semana. Obrigado para você também, Sabrina. Uma boa semana, bom trabalho. Uma boa Obrigada, orientação para a galera aí. tá ótimo, obrigada. Até mais, então, pessoal. Tchau, tchau.